10 de novembro de 1969. Enquanto o mundo olhava para a lua, uma porta se abria em Nova York. Mas não era uma porta física, era uma frequência. O endereço que todos nós algum dia tentamos encontrar. Você pode me dizer como chegar na Vila Sésamo? Essa pergunta é o início de tudo. Ela não é apenas um refrão infantil. Para os investigadores de Lost Media e os usuários do Reddit, na verdade, ela é um enigma geográfico. Se você pegar os arquivos da Prefeitura de Nova York entre 1968 e 75, você não vai encontrar nenhuma Sesame Street. Ela não tem código postal, ela não tem registro de IPTU. Podemos dizer que ela não exista. A teoria que domina os fóruns de mistério é que a Vila Sésamo é o primeiro espaço limiar da cultura pop. Sabe aquele sentimento estranho que você está em algum lugar familiar, mas existe algo profundamente errado naquele local? É como se você estivesse em um shopping vazio à noite, ou quem sabe até em um parque de diversões sem ninguém. A Vila Sésamo é como se fosse uma dimensão de bolso, um lugar que se abriu em 69, mas nunca se fechou. Mas por que alguém criaria algo assim? É aqui que a coisa fica muito mais pesada. Existe uma teoria chamada o Projeto do Vácuo. Naquela época, o governo dos Estados Unidos e um grupo chamado CTW estavam obcecados por um controle em massa. Eles queriam entender como reprogramar o cérebro das crianças antes mesmo delas aprenderem a falar. A Vila Sésamo seria como uma espécie de um laboratório perfeito. Pensa assim, é uma rua sem saída, cercada por muros de tijolos que parecem se estender até o infinito, não tem carros passando para outras cidades, não tem horizonte e muito menos tem um mundo lá fora. É um ecossistema totalmente fechado. Um vácuo social onde as crianças são bombardeadas com estímulos sensoriais, cores vibrantes, músicas repetitivas e comandos diretos. Aí tem as pessoas que se perguntam, mas e aquelas letras e números que patrocinavam os episódios? A galera que estuda o iceberg da Vila Sésamo diz que são códigos de ativação. Eles não estavam apenas ensinando você a contar. Eles estavam testando para ver se conseguiam colocar uma ideia em sua cabeça, mas de uma forma subliminar. Pensa comigo o Garibaldo, um pássaro de quase 2 metros de altura, com uma mente de uma criança de 6 anos. Ele seria tipo o paciente zero. Ele vive em um ninho atrás de uma pilha de lixo, isolado de qualquer contato com o mundo exterior, e ele é cercado também por adultos que parecem sempre estar em transe pedagógico. No Reddit, a teoria do experimento 123 diz que cada morador da rua é um arquetipo de comportamento que o governo queria normalizar naquele tempo. Não estávamos assistindo um show, estávamos sendo analisados através de uma interface de filtro. E se você já achou isso completamente bizarro, então eu vou pedir para você preparar seus fones de ouvido, porque nós vamos entrar no próximo nível desse iceberg, e com certeza isso vai mexer com as suas memórias mais profundas. Conde e a mania de contar vidas. No topo da teoria mais bizarra da internet, o nome que mais aparece é do Conde von Count. Para a gente, ele é apenas um vampiro carismático que gosta muito de matemática. Mas se você mergulhar nos fóruns de Ragstanderness, o Conde é visto como algo muito mais sombrio. Existe uma condição do folclore real e é documentada em vários livros antigos. É chamada de aritmomania. Os antigos camponeses da Europa acreditavam que os vampiros eram prisioneiros de compulsões numéricas. Se você jogasse um punhado de sementes na frente de um vampiro, ele simplesmente era obrigado a parar e contar tudo de uma vez. Ele não conseguiria conter essa vontade. Seria uma espécie de defeito na alma da criatura. A teoria que circula é que o Conde é uma entidade real que vive na Vila Sésamo e mantém um estado de contenção. Eles dão coisas infinitas para ele contar, morcegos, biscoitos, maçãs, entre outras coisas, para que ele nunca tenha tempo de sair daquela rua. Ele é como se fosse um predador que foi domesticado pelo sistema. Já reparou que toda vez que ele termina uma contagem e solta aquela risada diabólica, um raio corta o céu? Hello? 5 glorious springs! A galera do Reddit nota um detalhe: não existem nuvens nesse momento. O céu da Vila Sésamo está sempre limpo. Aquele raio talvez seria uma descarga de energia referente à maldição dele. O Conde é como se fosse um relógio da vida. Se ele algum dia parar de contar,
o tempo naquela dimensão simplesmente congela. Ele é o gerador que mantém o projeto do vácuo funcionando. Tem um relato de Lost Media que diz que existiu um episódio de teste onde o cenário ficava vazio e o Conde olhava diretamente para as lentes da câmera. Ele não contava morcegos. Ele começava a contar as pessoas que estavam assistindo do outro lado da tela. Um espectador com medo, 2 espectadores com respiração curta. Ele ensinava a gente a ser quantificado. Ele era um vampiro de dados. Ele quer saber quantos de nós ele pode processar antes de nos descartar. E enquanto ele cuida dos números, outras criaturas cuidam das nossas sombras. Durante 14 anos, Garibaldo conversava com Snuffy, aquele mamute gigante, e os adultos diziam que ele era doido. Eles diziam: Garibaldo, o Snuffy é apenas a sua imaginação. Isso na internet é conhecido como o maior caso de gaslighting coletivo da história. Imagina milhões de crianças assistindo a todas as autoridades da rua, dizendo que o que eles estão vendo com seus próprios olhos não passa apenas de uma mentira. Isso com certeza iria acabar com a mente de uma criança naquele tempo. No Reddit, a teoria diz que Snuffy era um monstro do trauma. Ele representava um sofrimento infantil que os adultos preferiam ignorar. Quando ele finalmente apareceu para os adultos em 85, a galera não viu isso como uma forma de final feliz. Na verdade, foi um sinal de que o trauma tinha ficado tão pesado que a Vila Sésamo não conseguia mais sustentar a mentira. O monstro se tornou real porque a negação falhou. A trincheira do Oscar e o purgatório. Agora vamos descer para a parte mais suja desse iceberg. O Oscar. Ele vive em uma lata de lixo, odeia alegria e é hostil com todo mundo. A teoria que mais ressoa no Reddit é que ele faz o sentido doloroso. É que o Oscar ele é como se fosse um veterano de guerra com TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Pensa na data de 69, o auge do Vietnã. O Oscar vive em um bunker de metal, cercado de lixo, e é o único que recusa sorrir. Ele é o cara que voltou do front e percebeu que aquela rua colorida e feliz é uma farsa montada para ignorar a dor do mundo real. Oscar está ali para mostrar para as crianças que quem não entrar no esquema da felicidade obrigatória terminaria no lixo. Ele é o aviso do sistema: ou você sorri com a gente, ou você será isolado. E tem aquele detalhe mais bizarro. O interior da lata dele é gigante em alguns episódios. Tem piscina, elevador, um mundo por completo lá dentro. Para os teóricos, isso representa o abismo do trauma. Por fora, ele é apenas um monstro ranzinza em uma lata. Por dentro, ele vive um labirinto mental de onde nunca conseguiu sair. O Oscar não é malvado. Ele é a única pessoa honesta daquela rua de mentiras. Porque ele é o único que lembra que o mundo pode ser um lugar horrível e arrepiante. Mas a teoria que realmente assombra o 4chan e o Reddit é a do purgatório. Tem gente que jura que a Vila Sésamo é um lugar onde as almas vão quando conseguem fazer a passagem, ou seja, aquele lugar de brilho e muita felicidade. Por outro lado, é por isso que o Enio e o Beto estão presos naquele apartamento há mais de 50 anos discutindo sobre pombos e patinhos de borracha. Eles não envelhecem. Eles não têm família, não têm passado e muito menos um futuro. Eles estão em um looping eterno de convivência forçada. Eles são um modelo de um cidadão perfeito para um governo autoritário. Alguém que não questiona porque está preso em um quarto sem janelas, desde que tenha entretenimento banal para se distrair. Enio e Beto não são melhores amigos. Eles são companheiros de cela em uma prisão onde não existe grades. Na verdade, só existem músicas alegres e divertidas. O episódio banido e o vírus vermelho. Chegamos agora em um ponto que a PBS tentou apagar de todos os registros oficiais. O episódio 847. Isso aqui não é uma lenda urbana. Ele realmente aconteceu em 1976. Eles convidaram a Margaret Hamilton, a atriz que fez Bruxa Malvada do Oeste, para Vila Sésamo. Ela gritou com Garibaldo, ameaçou transformar os bonecos em pedras e o resultado foi um surto de pânico infantil em massa nos Estados Unidos. O episódio foi banido e trancado em um cofre, tornando-se o santo graal dos buscadores de Lost Media. A pergunta que a galera do Reddit faz é: por que eles deixariam esse episódio ir ao ar?
A teoria conspiratória é que foi um teste de quebra psíquica. Eles queriam medir o limite da mente das crianças. Queriam ver se o vínculo emocional com os bonecos era forte o suficiente para protegê-los do medo puro. Quando eles viram que o terror era forte demais e causava rejeição ao programa, eles simplesmente mudaram a estratégia do controle. Eles perceberam que o melhor jeito de dominar a audiência não era pelo medo, mas sim pelo vício e pela simplificação. E foi aí que o Elmo assumiu o controle total. Nas comunidades da teoria crítica, o Elmo é chamado de vírus vermelho. Antes dele, o show tinha um diálogo complexo e personagens com camadas. Depois dele, tudo virou mundo do Elmo. Ele fala na terceira pessoa, Elmo quer isso, Elmo está feliz, o que na psicologia apaga a noção do eu da criança. Ele simplificou o cérebro da audiência, tirou a capacidade de raciocínio crítico e transformou o show em um estímulo visual puro. Vocês lembram da histeria para comprar um boneco do Elmo dos anos 90? A teoria diz que o Elmo foi um experimento de marketing sensorial que deu certo demais. Ele, na verdade, seria o algoritmo final. Ele é o que restou de quando o projeto do vácuo decidiu que as crianças não precisavam mais pensar, apenas rir e desejar. Quem puxa as cordas? Para fechar esse dossiê, chegamos à camada mais profunda e perturbadora do iceberg, a teoria da consciência das marionetes. Você já notou como em alguns episódios os personagens olhavam para a câmera ou para o lado com uma espécie de pavor existencial, como se eles estivessem vendo algo que a gente não tivesse visto? A teoria diz que eles sabem que estão sendo controlados. Eles sentem a mão humana dentro de seus corpos, lá ele, ditando cada palavra e cada movimento. Eles são prisioneiros conscientes de filtro. E nós, que estamos assistindo do outro lado do vidro, somos os deuses cruéis de toda essa história. A Vila Sésamo só existe quando a gente der atenção a ela. Se pararmos de assistir, aquela dimensão entra em colapso e eles morrem no vácuo. Eles estão lutando pelas suas vidas em uma rua sem saída, implorando para que você não esqueça esse caminho. No fim, a Vila Sésamo pode ser apenas um programa educativo para a nossa infância. Mas depois de analisar os vampiros de dados, os veteranos traumatizados e os episódios banidos, fica aquela dúvida. Por que você ainda lembra de como chegar lá, mas não faz a mínima ideia de como sair? O Conde terminou a contagem e o próximo alvo do experimento pode ser você. Comenta aqui embaixo qual dessas teorias vai te impedir de dormir hoje. E lembra, o abismo ele não nos observa, ele nos convoca. Eu sou Navarro e obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de deixar seu like.